unidade 4, onde vamos tratar o assunto sobre instalações prediais de águas pluviais, né? Que seria nossas calhas que nós temos lá, e que é uma sequência do nosso conteúdo aí que nós vemos desde a hidrologia. Porque uma calha nada mais, nada menos que é um canal aberto, né? De pequena seção, evidentemente, né? Então, qual é o objetivo das instalações prediais de água pluvial, né? Então, seria de nós permitir de recolher e conduzir as águas que vêm dos telhados, das chuvas, né? E conduzir para outro local adequado e permitido, né? Fazer uma instalação que não dê vazamentos, ou seja, que tenha uma certa estanquidade, né? Seja fácil de limpeza e desobstrução da instalação, tem que pensar nisso. Permitir a absorção de choques mecânicos, caso venha a ocorrer. Permitir a absorção de dimensões causadas por variações térmicas bruscas. Ser resistente às intempéries e ao meio, né? Principalmente se ela estiver num ambiente agressivo, tipo de maresia. E às vezes até a gente pensa assim, mas eu estou utilizando a tubulação de PVC, né? Ela é resistente à maresia. Tá, mas os fixadores dela são como? Estou fazendo fixador de PVC. Tá, e o parafuso é de PVC? Né? Não, né? Então temos que pensar nisso. Fazer escoar sem promover ruídos excessivos, que muitas vezes a gente faz uma calha, né? E aquele barulhão lá do lado de fora, como é que nós vamos sanar isso, né? E também resistir a esforços mecânicos, né? Atuantes da tubulação. E, evidentemente, garantir a indeformidade através de uma boa fixação da tubulação, né? No momento que eu tenho diversos elementos. Aqui nós conversamos sobre alguns termos, né, que nós já vimos na disciplina, que seria interessante relembrarmos, porque agora nós vamos falar novamente quando falarmos do dimensionamento, né? Um deles, o que é a altura pluviométrica, que é aquela que indica o volume de água, né? Por área que nós temos, volume de água por área. Intensidade pluviométrica, que é a altura pela unidade de tempo, né? Ela é dada em milímetros por hora. A duração, que é o tempo considerado para o cálculo que nós temos, né? Ou mais conhecido como tempo de concentração, que nós vimos que é o tempo que representa o tempo que demora para que toda a água contribua para a bacia, ou o tempo que a última gota que está no local mais distante venha contribuir para esse local. Período de retorno, o número médio de anos que a intensidade pluviométrica é igualada ou superada, pelo menos uma vez, né? A área molhada nós vimos há poucos, né? Que é a seção transversal da área por onde percorre o líquido, a gente considera sempre a área molhada. Raio hidráulico, que seria a área molhada dividido pelo perímetro molhado. Coeficiente de deflúvio, coeficiente de runoff, o coeficiente de quantidade de chuva que escoa superficialmente, ou seja, um coeficiente que nós temos, né? Que é necessário de que... que o coeficiente de deflúvio superficial, tá? Quantidade de chuva que escoa superficialmente, e temos coeficiente de runoff, que eu não coloquei aqui, que é o mais importante, que é baseado o quê? Na rugosidade do material que nós temos. E a vazão de projeto, o que é? É a relação entre o volume escoado, né, e a área que nós temos. Então, agora que nós vamos mudar aqui a vazão de projeto, antes nós trabalhamos com vazão em metros cúbicos por segundo, né? E agora nós vamos trabalhar ou litros por segundo, agora nós vamos trabalhar em litros por minuto, né? Porque em segundo fica uma unidade muito pequena, visto que as dimensões que nós vamos trabalhar são bem menores do que a dos canais que nós vimos na unidade anterior. Então, vamos trabalhar em litros por minuto. Então, quais os componentes que nós temos dos materiais, né? Os materiais mais utilizados para calhas, então, são são de ferro, né? Principalmente aço galvanizado, tá? Também pode ser feita de aço inox e também de PVC, os materiais mais utilizados, né? Qual é os tipos de calha? Normalmente nós temos 3 tipos de calha a ser utilizado. A calha de berial, essa que vai lá na ponta
do beirado das residências ou dos prédios, né? Calha de platibanda, que é uma que vai no meio dela, tá? Ela pode estar no meio ou numa ponta lá na platibanda, certo? E a calha de água furtada, que é uma calha que vai no meio e forma ou de Y, ou de U, ou retangular, né? Que nós temos aí. Deixa eu só baixar o volume de alguém aí que está com volume alto. Ah, já fechou, beleza. Tá? Então, são os três tipos que nós temos. O local da instalação, já falei aqui, o formato também, né? Então, as mais utilizadas são essas aqui, tá? Não necessariamente aqui tem uma semicírcula, pode ser retangular, pode ser quadrada, né? Pode ser trapezoidal, né? O formato que eu queira, qualquer uma delas em qualquer formato. Fora de calha furtada, que normalmente vai ser esses dois formatos aqui. Não vou fazer um semicírculo nessa, mas nada que impeça de ser feitos, tá? Então, os materiais já falei, os materiais da calha estão aço galvanizado, alumínio, fibrocimento, PVC, e temos os condutores. Além das calhas, nós vamos ter o que? Os condutores chamados verticais e horizontais, né? Que também pode ser utilizado dos mesmos materiais que nós temos. Qual é as normas que nós devemos tratar para o projeto? Então, a NBR 10844, ela fala sobre o dimensionamento, né, das instalações pluviais, né, prediais, né, onde fala do sistema, separação do sistema, que o sistema pluvial deve ser separado da rede de esgoto sanitário. Para evitar contaminações, deve-se prever dispositivo de proteção contra o acesso de gases no interior da tubulação. Então, quando nós fizemos a nossa coleta da água pluvial, é uma tipo de água, né, que ela não há necessidade de tratamento. Então, uma água que não vai para a rede de escoamento, rede de tratamento de esgoto sanitário, ela não deve ir para a fossa séptica, nem para o filtro anaeróbico, nem para o sumidouro, certo? Ela deve ser largada numa rede coletora de água pluvial, tá? E ali, quando ele fala ali, ó, deve ser separada do esgoto sanitário, né? Em função de quê? Porque no esgoto sanitário, muitas vezes, nós ligamos essa rede numa rede de esgoto sanitário, ela pode vir gases, né? Que vão subir pelos nossos condutores horizontais, pelos verticais e vão até a calha. Esses gases, eles ajudam na deteriorização da calha, tá? Ou seja, elas possibilitam a questão da oxidação e ferrugem das calhas, né? Ah, mas eu tenho lá no meu município somente rede mista. Então ela vai ser ligada lá na rede, numa rede que é mista. Não larguei na minha fossa, mas tirei. Então tá vindo esses gases. Sim, mas daí você pode fazer pode pegar e fazer afogar essa tubulação dentro de uma caixa, tá? Para que o gás não venha. Tá? Então, uma das possibilidades que nós temos. A gente deve também instalar caixa de inspeção para limpeza e manutenção. Normalmente a norma estabelece no mínimo a cada 20 metros. A declividade das calhas, pessoal, não deve ser utilizada menor que 0,5%, seja ela para calhas, seja ela para lajes, tá? No momento que eu tenho uma laje de cobertura e um ralo pluvial ali na ponta, aquela laje que serve como um telhado, ela também é dimensionada como uma calha, né? Por mais que eu não vou ter a calha, mas vou ter o conduto vertical de escoamento e lá embaixo condutos horizontais de escoamento. O cálculo desses condutos segue o mesmo cálculo, o mesmo princípio, né, do dimensionamento de calhas, né? E devemos prever também extravasores em locais críticos e múltiplas saídas para evitar obstruções. Principalmente, o que seria isso? Então, muitas vezes a gente dimensiona, faz um telhado, né, com calhas embutidas dentro. Agora está na moda aí nós trabalharmos o quê? Com residências com todos os telhados embutidos, onde vai muita calha algerosa. E um dos grandes problemas que nós vemos sobre isso é o nosso granizo. No momento que acontece granizo e nós temos baixo escoamento, certo? Na calha, essas pedras de gelo, no momento que elas vão se escoando e tem
tem digamos, uma saída subdimensionada, essas pedrinhas vão colar uma na outra, né? E vão criar uma pedra grande que vai obstruir muitas vezes a saída da água, fazendo que ocorra uma obstrução nela e venha ocorrer o extravasamento, ou seja, a calha transbordou, dando alagamento na cobertura. Tá? Então, a norma sempre indica que, no mínimo, declividade maior que 0,5%. Eu indico a fazer 1%. Só que, muitas vezes, quando nós temos uma calha, principalmente de beirado, que seria esse tipo aqui, nós colocar 1%, ela é muito elevada, né? Por quê? Então, se eu peguei, digamos, o seguinte, eu tenho um telhado de uma casa aqui, ó. Tá? Estaria aqui, uma residência normal. Aqui estaria a cumieira, certo? Uma cumieira aqui. Fiz o caimento d'água cair para cá e o caimento d'água cair para lá. Instalei uma calha aqui, ó. Tem a minha calha aqui, tá? Então a água vai escoar aqui, né? Daqui ela vai escoar para lá. Então, normalmente, quando eu tenho essas calhas aqui, o que que nós vamos fazer? A gente pega e faz um condutor horizontal aqui e outro condutor horizontal aqui. E essa calha a gente divide em duas, fazendo que ela escoe parte para esse sentido e parte para esse outro sentido aqui. Entenderam? Tá? Só que no momento que eu tenho lá na minha fachada do meu prédio, da minha casa, tá? Eu tenho isso aqui na fachada, tá aqui o meu telhado, tá? Meu telhado, aqui tá uma portinha da casa, tá uma janelinha, né? E tá a minha calha aqui, ó. Tá? Tá a minha calha aqui assim, tá? Então ela vai ter essa, vai descer aqui, ó. Tá? Vocês viram que eu estou exagerando, né? Então, o que que é isso aí? Esse caimento que nasceu da calha para cá. Quem olha de fora é uma só, ela não precisa ser dividida, simplesmente ela vai escoar nesse sentido e escoar nesse sentido aqui. E normalmente essas calhas, o que que elas são? Elas são fixadas quando eu tenho uma cobertura do lado, uma cobertura que ela está caída aqui, né? Essa calha está desse lado, ela está fixada no espelho dela aqui. Tá? Então, botar o caimento muito grande, às vezes fica feio. Então, imagine só, eu tenho uma casa aqui de 10 metros, aqui um exemplo. Vou ter 5 para cada lado, então vou ter 5 para cá. 5 vezes 1% vai dar 5 centímetros, tá? Que 505 é 500 centímetros, né? 5 centímetros mais baixo esse lado que aquele, 5 daquele lá. Se eu fizer só um caimento para lá, teria que ser 10. Então, imagina como que fica isso aí. Então, muitas vezes a gente se obriga a utilizar menos que 1% e usar 0,5%, né? Daí, se eu tiver 5 metros, eu vou ter 2,5 centímetros de caimento para cá. Mas então, não esqueça, sempre o necessário, né, é utilizar mais que 0,5%, né, por dimensionamento dessa calha. Entenderam a interpretação aqui da calha? E aí, pessoal, tudo tranquilo? Sim, professor, tudo certo. Então tá, vamos lá. Alguns índices e fatores meteorológicos, então, que a norma estabelece por dimensionamento. Então, em primeiro lugar, o TC, tá? O tempo de duração daquela precipitação. Então, a norma, ela diz que nós devemos dimensionar a intensidade pluviométrica para um tempo de um TC de 5 minutos, não mais 10 que nem nós tínhamos lá em drenagem. Então, agora, 5 minutos vai ter que cair toda aquela precipitação. Período de retorno. O período de retorno mais utilizados, ela é de 25 anos, tá? Porque dela estabelece 3 períodos de retorno. 1 ano para áreas pavimentadas, onde empoçamentos podem ser tolerados. Então, sei lá, eu estou fazendo um estacionamento de um shopping, certo? Como que eu vou fazer o cálculo daquela precipitação? É o mesmo cálculo que nós utilizamos aqui em Calhas, tá? Na área de estacionamento. Olha, se naquele estacionamento eu tolero que possa ocorrer alagamento, chover, encher d'água, eu vou dimensionar para 1 ano, tá?
Caso eu queira, caso eu não possa, certo? Eu vou dimensionar para 25 anos. 5 anos para coberturas e terraços aonde também possam suportar alagamento. Então, tem um terraço lá que vai encher d'água, ele vai ficar alagado. Bom, mas eu sei que naquele terraço, se vai estar chovendo, ninguém vai entrar lá e ficar com os pés molhados. Então, eu posso aceitar? Posso, eu utilizo 5 anos. Mas no normal, o que que nós temos? Trabalhamos o quê? Coberturas e áreas onde empoçamentos ou extravasamentos não pode ser tolerado. Tá? Então, nosso período de retorno será de 25 anos. Tá? Então, vamos trabalhar sempre com 25 anos para nós não termos problemas agora. Uma, porque muitas vezes a nossa edificação hoje tem uma finalidade, mas pode ter outra, né? Que não pode aceitar, então, alagamento que nós temos. Então, trabalhamos com 25 anos. Né? Daí, se nós pegarmos a intensidade pluviométrica, certo? Para determinarmos ela, TC de 5 minutos, certo? E período de retorno de 25 anos, na norma já tem uma tabelinha, certo? Que dá a nossa intensidade pluviométrica. Então, digamos aqui, ó, ele dá para 1 ano, 5 anos, 25. Nós vamos trabalhar normalmente com essa aqui, tá? Então, Alegrete, 317. Olha aqui, ó. Caxias do Sul, 218. Porto Alegre, ele dá na norma para 21, esse do lado aqui é para 21 anos, não tem para 25, tá? Seria 167, tá? Mas o que que nós vamos utilizar? Nós não vamos pegar essa tabela daqui, nós vamos utilizar o nosso dimensionamento que nós aprendemos na parte inicial da disciplina, que é hidrologia. Então, se pegamos ali a tabelinha, né? Caxias do Sul, TC de 5 minutos, período de retorno de 25 anos, nós trabalhamos com 217,57. Então, aqui está 218. Tá? Porto Alegre aqui fala que é 167 para 21 anos. Opa, Porto Alegre, 5 minutos, 25 anos, tá? Nós vamos trabalhar com 256,55. Então, não vamos trabalhar com esse valor aqui, tá? Nesse que tem espírito de retorno menor. É 25 anos, trabalhamos esse. Certo, pessoal? Então, vamos utilizar o mesmo conhecimento que nós vimos lá, para nós determinarmos a intensidade pluviométrica. Tá? Então, já vai ser baseado na parte que nós vimos na unidade anterior. Como que nós fizemos o dimensionamento hidráulico? Então, a primeira coisa, o que que nós sempre sabemos? Vazão, né? Vazão, o que que é? Nós vimos lá na hidrologia que C vezes I vezes A dividido por 360. Tá? Opa. Vazão igual a CIA, né? Dividido por 360. Tá? Segue a mesma forma? Segue. Só tem algumas adaptações para as unidades. Tá? Então, primeira coisa, o que que nós temos que pensar? A definição da área de contribuição. O que que é a área de contribuição? São as superfícies que interceptam a chuva e também aquelas que direcionam a água para um ponto específico, importante para o cálculo correto. Então, digamos o seguinte, eu tenho uma edificação aqui, certo? E tenho outra edificação do meu vizinho aqui do lado, tá? Então, nesse telhado aqui, eu construí na divisa. Nesse telhado, quando eu for botar minha calha para cá, certo? Vai cair aqui, digamos, um telhado, uma edificação aqui. A área de atuação dela será esta área do telhado, tá? E mais essa área vertical aqui. Por quê? Porque quando a chuva precipitar desse lado, o que que ela vai fazer? Ela vai incidir sobre essa fachada, vai escoar e não vai ter um conduto no meio entre um prédio e outro. Eu vou ter que jogar para cima desse. Tá? Então, esse caso nós já falamos na aula, em unidades anteriores, conversando sobre isso. Então, nesse meu dimensionamento, tem que prever isso. Só não vou prever, digamos, se eu estou utilizando essa calha aqui, fiz a minha obra aqui, normalmente escoei ela para cá, e esse prédio aqui, tá? Esse prédio aqui foi construído depois. Opa! Então, quando eu for construir esse prédio aqui após essa edificação, quando eu construir esse prédio, eu sei que eu vou ter que
que essa água que incidir aqui vai ser captada por ali. Então, quando eu dimensionar esse prédio, eu tenho que ir lá falar com o vizinho. Olha, o meu prédio está muito alto aqui, ó. Será que a tua calha comporta essa água aqui? Não, não comporta. Então, eu vou ter que prever uma saída dela aqui, tirar essa água do telhado. Não vou poder deixar ela soltar lá, tá? Porque essa obra dele daqui não está dimensionada para aquele prédio e nem saberia que teria aquele prédio. Tá? Então, são questões que nós temos que analisar, né? Outras considerações, o que que é? O vento. Tá? A direção do vento que sopra daqui, então você está sentindo para cá ou para cá, vai ser diferente, né? Tá? Tudo isso nós vamos ver depois na norma. Tipo de superfície. Então, se é superfície horizontal, se é inclinada, o que for, também vai dar. E a importância do cálculo, o que que é? O mais importante é a área de contribuição. Tá? Então, a área que ó, é a principal elemento para o cálculo da nossa contribuição. E a área de contribuição, a norma estabelece diversas maneiras de nós calcular, tá? E ela estipula alguns parâmetros de facilitar o cálculo, tá? Algumas simplificações que nós vamos ter, tá? Para facilitar o cálculo sobre a área. Então, a gente não precisa utilizar direto o nosso cálculo principal lá. Então, vamos ver cada caso aqui que nós temos. Então, primeiro, nesse primeiro caso, um terraço, certo? Onde eu tenho um retângulo, A vezes B. Área normal, qual é a área que vai ser aqui? A vezes B. Claro que depois eu vou ter um ralinho aqui, né? Então, toda essa água, se eu fizer inclinada para cá, vai ser nesse ralo. Se eu fizer outro ralo aqui, vou dividir essa área em duas participações, né? Uma vai cair para lá, outra vai cair para cá. Se eu fizer 4 ralos, vai ser dividir em 4 essa área aqui, tá? Então, tudo depende do meu projeto. A princípio, se eu tiver um só ralo aqui, vai ser toda a área no mesmo lugar. Então, a área de contribuição A vezes B, certo? Tem um telhado normal, inclinado. Tá? Então, o que que nós temos sempre que considerar? A área que nós temos lá não é a área plana num telhado, é a área inclinada. Se a área inclinada ali, eu teria que fazer, para mim calcular aquela hipotenusa, eu teria que fazer um teorema de Pitágoras, né? Para calcular esse Hzinho, essa dimensão aqui, seria esse é o quadrado, raiz quadrada desse é o quadrado, mas aquele é o quadrado. Para ter essa dimensão, para fazer esta vezes aquela lá, eu tenho esta área de contribuição. Tá? Para não haver necessidade de eu fazer isso, a norma estabelece uma breve abreviatura, ou seja, que eu considero o que, que seria esse B vezes, daí eu não faço mais o A, ou o que, que ele diz? Que eu vou usar o A mais a metade dessa altura. Tá? Seria a mesma coisa que eu calcular essa hipotenusa. Então, quanto vai valer essa hipotenusa? Esta área mais a metade da altura. Ó. Essa aqui seria A mais metade é H vezes B, tem essa área ali. Tranquilo? Outro elemento aqui. Caso eu tenha uma superfície plana e uma vertical em cima, tá? Então, o que que seria? Toda vez que for vertical, vai ser considerado a metade da área. Ou seja, o quê? Se eu tenho A e B, essa área da vertical é A vezes B sobre 2. Tá? Por quê? Porque a incidência de chuva dela não é total. Por quê? Porque às vezes vai ter chuva desse lado, vai ter do outro. Né? Mas esta área desse lado aqui, essa aqui é normal, C vezes D. Ok? Então, três hipóteses aqui dado na norma. Vamos para a quarta hipótese. Né? Duas superfícies planas opostas. Opa, então estou com essa área aqui no meio, pode ser assim, ou pode ser uma inclinada aqui no meio, tá? Então, quando eu tenho duas áreas superfícies opostas aqui, então eu tenho esse lado aqui seria o A, tá? E aqui esse outro lado aqui. Se eu tenho igual esse lado daqui, ou seja, eu vou diminuir uma área da outra, eu só vou considerar esta área de cima. Por quê? Quando a chuva estiver incidindo desse lado, aqui não vai ter área vertical, só vai ter nessa. Quando estiver incidindo do outro lado ali, certo? Não vai ter nessa aqui, só vai ter naquela.
tá? Então, eu vou considerar o quê? Sempre esta altura aqui do A, certo? Que seria a diferença dessa aqui. Então, uma vertical seria esse A, certo? Vezes B sobre 2, que ela lá não considera, né? Mais essa normal aqui, C vezes D. Tá? Agora, quando eu tenho faces verticais perpendiculares uma na outra. Opa, agora aqui já complicou. A plana é normal aqui, A vezes B, tá? Agora, se for essa, o que vai ser? Vai ser a raiz quadrada desta ao quadrado mais aquela ao quadrado. Tá? Então, raiz quadrada desta área, eu vou somar toda ela, mais eleva ao quadrado, mais essa ao quadrado. Tá? É um caso mais difícil que nós temos. Então, lembre-se o seguinte, sempre nós vamos ter que saber como está incidindo a nossa chuva e o tipo de telhado para nós terminarmos a área de contribuição. Cálculo da vazão, tá? Então, definição da vazão. A vazão representa o volume de água escoado por minuto em um sistema hidráulico, tá? Então, agora, o que nós tínhamos lá na hidrologia aqui, ó? Vazão igual a CIA, não vai mudar nada, tá, pessoal? CIA dividido por 360. Isso aqui nós dava em metros cúbicos por segundo, tá? Se eu quisesse passar por litro, eu passava para 1000. Então, o que nós temos aqui? Coeficiente de escoamento. O coeficiente de escoamento seria aquele baseado na nossa vegetação, na nossa superfície. Nesse caso, o que é? Sempre as nossas calhas, a nosso telhado, algo não vai deixar penetrar água. Então, nosso coeficiente de escoamento é 1. Então, 1 vezes aquele lá. Opa, então já fica o numerador igual, I vezes A. Aqui a área eu entrava em hectares, né? Para dividir por 360. 1 hectare é 10 mil metros quadrados. Certo? 10 mil metros quadrados. Dividido por 360. Tá? Mas aqui dá metros cúbicos. Se eu tirar e não querer mais em metros cúbicos, eu quero em litros, eu tiraria 3 zeros aqui. Né? E aqui 360 era por segundo. Daí eu não quero em segundo, eu quero em minutos. Tá? Então, fazendo a conversão de unidade, a nossa fórmula da vazão vai ser igual ao quê? A intensidade pluviométrica vezes a área dividido por 60. Tá? Ou se eu tiver ela em metros cúbicos por segundo, certo? Eu vou passar ela para litros por segundo, multiplico por 1000, certo? E depois multiplico por 60, tá? Ou multiplico, se eu tiver em metros cúbicos por segundo, vou passar para litros por minuto, eu multiplico por 60 mil, tá? Isso nós vamos ver depois que tem uma formulazinha, tá? A fórmula, então, de dimensão da calha é isso aqui, ó, o que nós temos, tá? Lá que nós vimos o que é vazão. Vazão é a mesma coisa que área vezes velocidade. A área ele chama de S aqui, superfície molhada, área molhada. Velocidade é a mesma forma que nós temos lá, 1 sobre o coeficiente de Runoff, né? Vezes raio hidráulico na 2/3, vezes a declividade na 0,5, ou vazão, tá? E um K, esse K o que eu tenho? Essa multiplicação de 60 mil, que nós vimos ali antes. O que é? É para converter metros cúbicos por segundo para litros por minuto. Tá? Então, aqui é a mesma área que nós, mesma forma que nós utilizamos antes. Só está uma maneira de juntar todas juntos. Tá? No dimensionamento da calha, também vai seguir o nosso N, que é o nosso coeficiente de rugosidade, certo? Dado pelo quê? Pelos materiais que nós utilizamos em calha, né? O que pode ser? Plástico, fibrocimento, alumínio, aço inoxidável, aço galvanizado, 0,15, né? For ferro fundido, concreto alisado, alvenaria, 0,012. Cerâmica e concreto não alisado, 0,013. Alvenaria de tijolos não revestida, 0,015. Tá? Então, continua o mesmo que nós trabalhamos antes. Considerações sobre a calha. Isso aqui é muito importante. Tá? Então, isso aqui eu tirei da norma lá, tá? Da 10.844. Apresentei uma cópia ali de uma norma antiga para vocês, né? Mas alguns critérios que nós vamos ter. Então, em primeiro lugar,
As calhas de beiral e platibanda devem, sempre que possível, ser fixada centralmente sobre a extremidade da cobertura mais e o mais próximo desta. Tá? Então, quanto mais próximo da cobertura, melhor. A inclinação, então, mínima que nós podemos usar é 0,5%, não posso usar menos que 0,5%, a norma já estabelece. Não interessa que ficou feio lá, tem que usar mais de 0,5% ou 0,5%, tá? As calhas de água furtada devem ter inclinação de acordo com o projeto da cobertura. As águas furtadas, então, às vezes acontece da pessoal fazer uma calha sem inclinação, deixar ela plana. Ou seja, ela pode manter a água depositada. Atualmente já não é permitido, mas isso devido à questão uh, ambiental, né? Para depósito ali de mosquitos e coisa e tal, né? Então tem que analisar isso aí. E agora nós temos que analisar o seguinte: quando a saída não estiver colocada a uma das extremidades, a vazão de projeto para dimensionamento das calhas de beiral ou platibanda deve ser aquela correspondente à maior área de contribuição. É lógico, né? Quando não se pode tolerar nenhum transbordamento, os extravasadores podem ser previstos como medida adicional de segurança. Tá? Então, o que é o extravasador? Eu tenho um telhado aqui, né? Tenho a minha calha aqui embaixo, tá? E tem a descida dessa aqui, tá? Então, na minha calha aqui, normalmente vai estar aqui, vai ter um tubo de queda, aqui, tubo de descida aqui na calha, ele pode vir para cá, certo? E depois vir para cá, ok? Fixada na parede, né? Mas ela pode transbordar para fora, então eu posso fazer um lateral aqui. Quando ela chegar nesse nível, ela sai para fora e não transborda, tá? Certo? Em calha de beiral ou platibanda, quando a saída estiver a menos de 4 metros, uma mudança de direção, a vazão do projeto deve ser multiplicada pelos coeficientes abaixo. Então tá, vamos lá. Isso aqui é muito importante, tá? Então, olha aqui. Em primeiro lugar, eu tenho que definir o tipo de curva que nós vamos usar aqui, ó. Tá? Calha de beirado, tá, pessoal? O tipo de curva que nós vamos usar. Então, nós temos curva de canto reto e curva de canto arredondado. Essa curva aqui, ó. Tá? Então, uma curva de canto reto, o que é? Um joelho de 90. Tá? E canto arredondado, aquelas que são assim, ó. Tá? Então, eu nunca uso canto arredondado. Tá? Uso somente canto reto. Tá? Porque por mais que às vezes você faz um canto arredondado de uma calha e depois fez uma manutenção e trocaram para canto reto, daí está subdimensionado. E a diferença é muito pouca, então não uso canto arredondado, somente canto reto. Tá? Daí o que nós temos? A curva está a menos de 2 metros da saída da calha, ou está entre 2 e 4 metros. Tá? Se é mais que 4, não precisa nada. Menos de 2 metros seguiria o seguinte. Então, o que eu tenho? Eu tenho o meu telhado aqui, ó, uma residência. Tá? Tá o meu telhado aqui, certo? Tem a minha calha aqui na ponta. Ela vem aqui, tem a curva aqui, vem para cá. Opa, essa curva aqui, ó, já a curva aqui, ó, tá 30 centímetros. Menos de 2 metros, multiplico por 1,2 a vazão. Entre 2 e 4 em 1,1. Então, às vezes, o que eu tenho? Eu tenho um pavilhão lá, né? Onde eles descem reto aqui, ó. Desceu direto da calha o meu tubo de queda. Tá reto na calha, tá? Mas se a altura for menos que 2 metros, eu multiplico por 1,2. Tá? Agora, se for entre 2 e 4, eu multiplico por 1,1. Então, depende dessa altura aqui que ele vai ter a curva aqui, ó. Tá? A curva vai estar aqui, certo? Se essa curva aqui tiver entre 2 e 4, 1,1 menos que 2, 1,2, tá? Isso é coeficiente que deve multiplicar a vazão. Então, o que eu fiz? Calculei a vazão lá. I vezes A dividido por 60. Beleza, essa vazão de projeto para dimensionar a calha. Quando eu dimensionei a calha, eu verifiquei que aquele condutor está a menos de 2 metros. Então, o que eu tenho que fazer? Utilizar na vazão? Multiplicar por 1,2. Por quê? Porque está a menos de 2 metros, quando ela for transbordar tanto, transbordar ali, quando for encher, quando tiver a precipitação máxima,
essa curva pode não dar conta e ela voltar para cima e acumular água aqui, ó, dentro da calha. Então, por isso que eu tenho que dimensionar ela com 20% a mais da vazão, tá? Similar a que nem uma folga que nós vimos lá nos vertedouros, ok? Entenderam isso aqui, pessoal? Então, não esqueçam, tá? Vai ser um cálculo que você vai ter que fazer esse item aqui. Tudo beleza? Então, vamos lá. Condutores e componentes. Então, a instalação pode ser uma aprumada única, os condutores verticais devem ser instalados a aprumada única sempre que possível para otimizar o sistema, tá? Não precisa fazer curvas. O diâmetro mínimo, pessoal, de calhas é sempre 75 milímetros, pessoal. Calculei lá, deu 50 milímetros. Não interessa, tem que usar 75 no mínimo para uma calha, tá? Então, sempre utilizar 75. O dimensionamento dos condutores, alguns é feito por cálculos, outros por ábaco, que nós vemos mais frente. Tá? Curvas e peças de relação, curvas de raio longo com peças de pressão, garante a manutenção do escoamento mais eficiente que curva de 90 graus em joelhos, né? Mas nós vamos dimensionar para joelhos. Então, condutor vertical. Condutor vertical, ele é dimensionado pelo um ábaco que é dado lá na norma. Como é que é feito isso? Tá? Então, nós podemos colocar, esse ábaco, ele tem dois ábacos para condutor vertical. Um para calha com saída com aresta viva e a outra com calha com funil de saída, tá? Aresta viva, o que que nós temos? A calha saiu direto aqui tá a calha, tá? A descida é reto aqui, ó. Depois dobrei. O funil de saída, o que que nós temos? Às vezes nós temos a calha aqui, ela sai aqui, tá? E ele faz o funilzinho assim, ó, para encaixar o tubo aqui, certo? E depois vir para o lado. Dificilmente, antigamente fazia muito isso, não se faz, já faz isso aqui. Então a pior hipótese é esta aqui, ó. Vamos trabalhar nessa. Então, como é que nós entramos para meu condutor vertical? A gente entra com a vazão aqui. Então, digamos aqui, o que que eu vou fazer? Ah, primeiro nós temos, vamos ver os materiais que nós temos. Aqui nesse eixo X, nós temos a vazão dada em litros por minuto. Tá? No eixo Y, nós temos dimensão dos condutores. Tá? Então, aqui é 50, 70, 80, 90, 100, 130 milímetros. Então, eu sei que eu tenho que passar sempre mais que 75, daqui para cima. Tá? Nessas curvas aqui, nós temos os L's. Ó. L igual a 25 metros, 6 metros, 3 metros, 2 metros, 1,5, 1 metro, 0,5, 0,3. O que que é L? O comprimento do condutor vertical. Tá? Quanto que vai ter de comprimento aqui, ó? Qual vai ser o comprimento dele aqui? Ok? Tá? E H, a altura da lâmina d'água na calha. Tá? Então, quanto que eu tenho lá? Eu dimensionei a minha calha lá de 10 centímetros aqui de lâmina d'água e botei mais 2 de folga. Ficou com 12 a minha calha. Tá? Certo? Então, eu botei 2 de folga. Então, vai ser 12. Então, a minha altura de lâmina d'água é 10. Sempre a altura da lâmina d'água. Então, eu entrei aqui, ó. Então, eu tenho a altura de lâmina d'água de 5 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros, 8, 9, 10 centímetros. Tá? Então, como é que a gente faz? Primeiro, a gente traça uma linha, procura a vazão calculada lá em projeto. Tá? Vazão igual a C vezes I dividido por 60. Então, digamos vazão de 1.000 litros. Ou somas de vazões, entendeu? Então, eu pego 1.000 litros, vou subindo aqui, tá? Encontro o meu comprimento do meu, digamos lá, meu condutor vertical tenha 3 metros. Encontrei aqui os 3 metros, ó. E depois trago para cá. Então dá 85, certo? Nossa tubulação que nós temos é 85 ou 100, então vamos usar 100 milímetros. Beleza? Esse é um dos tipos de cálculo que dá na norma, tá?
Eu normalmente eu não uso esse abo, o que que eu uso? Eu uso essa tabelinha aqui, que vai dar similar. Como que nós utilizamos essa tabela para o dimensionamento? Tá? Então, em primeiro lugar, nós vamos determinar o quê? Essa tabela vai dar a nossa área de contribuição que nós temos. Então, primeiro eu vou escolher a intensidade pluviométrica que nós trabalhamos. Tá? Então, eu considerei aqui 200. Tá? Caxias do Sul é 218. Posso botar 225? Posso. Trabalhei com a maior. Tá? Então, uma intensidade pluviométrica de 225 ou de 200 milímetros por hora, certo? Uma tubulação de 75 milímetros, vertical, evidentemente, tá? Ela atende uma área de até de 102 metros quadrados. Uma tubulação de 100 até 212, de 125 até 400, de 150 até 600, de 200 até 1.300, de 250 até 1.200, 2.432. Dificilmente vamos ter mais que isso. Por que que acontece, pessoal? A tubulação, o preço é muito caro à medida que nós vamos aumentando o diâmetro. O que que nós fizemos? A gente põe mais tubos verticais, né? Então, normalmente, nós vamos ver o que, onde é que nós temos maior incidência de tubulação? No pavilhão, né? Então, pega um pavilhão, cai para cá e para lá. Então, nós temos pilares a cada 5 metros. Tá? Então, o que que acontece? Muitas vezes eu vou colocar em cada pilar daqueles um tubo de queda. Então, vai ser normalmente 5 metros, né? Pela esse tamanho aqui do pavilhão, certo? Porque o outro vai cair para o outro lado. Então, tiver 20, então vai ser 10 para cada lado. Então, 10 para cada lado, deve 50 metros de área construída só aqui, né? Se eu deixei só um caimento, fiz tirei esse daqui do meio, tem o pilar, mas fiz a calha até aqui, ó, vai ser 100 metros daí, opa, ainda dá um de 75, né? Ah, mas se eu tenho para outro lado, eu posso fazer a calha cair para cá, ou pego a calha e jogo uma para cá, outra para lá, ó, faz caimento para lá, caimento para cá, com um coletor aqui, outro coletor aqui. Então dá 50 para um lado, 50 para o outro, dá 100, dá 100, então dá 5, 10, dá 20 metros de comprimento para ter um, caso eu tenha dali. Tá? Então são coisas que o projeto vai definir. Então, condutores verticais, eu utilizo essa tabelinha aqui, tá? Que todo mundo dimensiona ela, é mais fácil. Então aqui nós vamos começar a usar tabelas, que vai facilitar o que nós está entrando no cálculo, né? Condutor vertical. Condutor horizontal, como que nós vamos calcular o condutor horizontal? Podemos utilizar o que que é? O mesmo cálculo que nós utilizamos lá para canais circulares, né? Nossa tabelinha lá, tá? Então, digamos, o condutor, a única coisa que nós temos que analisar é o seguinte: no condutor horizontal, a nossa diâmetro nós temos, o nosso H sempre tem que utilizar o quê? 2/3 do diâmetro. Então, o nosso Y sobre D tem que ser 2/3 do diâmetro. Tem que ficar 1/3 dele livre para ela escoar mais fácil. Rugosidade vai depender do material que nós utilizarmos, né? Declividade, utilizar a mínima de 0,5%, 0,5% dá 0,05. Daí calcular a molhada, perímetro molhado, raio hidráulico, que é a relação entre área e perímetro molhado, velocidade, vazão. Nossa vazão lá que vai dar aqui em metros por segundo. Para multiplicar por litros por segundo, multiplico por 1.000. E para multiplicar de litros por segundo para litro por minuto, eu multiplico por 60. Ou pego diretamente a velocidade de metros cúbicos por segundo e multiplico por 60.000 para ter em litros por minuto. Tá? Ok? Esse é o dimensionamento do condutor horizontal. Esse eu consigo trabalhar muito mais aqui, pessoal, porque dá uma diferença grande em trabalhar em 0,5% e 1%, vai dar uma economia, né? Ou também posso utilizar, o pessoal já fez um cálculo inverso, né, da nossa tubulação aqui. Então, se eu pegar aqui uma tubulação aqui metálica, ou PVC 0011, ó, se eu trabalhar aqui ela com uma tubulação de 75 milímetros, né, aqui eu usei 100, né, tubulação de 100 milímetros, ó, 10 centímetros, certo? Quanto que dá vazão a 0,5%? 204
litros por segundo, tá? Litros por minuto, 204 litros por minuto. Olha lá o que deu nosso cálculo, 203,02. Tá? Para o Roloff de 0,011, ó. Então, se nós calcularmos nessa tabelinha, vai dar o mesmo que nós temos aqui, tá? Então, utilizamos nossa tabela ou essa tabela aqui que já pegou todas as hipóteses. Daí o meu condutor horizontal, daí eu já posso utilizar, nesse caso, tá? 75 ou 50, tá? Mas você não vai fazer uma tubulação desse 75 vertical entrando uma tubulação de 50, né, pessoal? Aí vai dar problema, tá? Então mantenha o 75 no mínimo, tá? Caixas de areia, tá? Localização de caixa de areia instalada em condições verticais e horizontais, curvas a cada 20 metros nos trechos. O que é uma caixa de areia? Uma caixa você pode colocar, tá? Que ela vai entrar, você pode colocar areia dentro, que ela vai filtrar, tá? Daí, quando vem algum resíduo, ela vai entrar na caixa de areia, não vai deixar passar para a tubulação para frente, vai fazer tipo uma filtragem, certo? E serve também, você vai trabalhar uma caixa afogada. O que é uma caixa afogada? Quando você tem uma caixa aqui, tá? Você vai entrar, entrei com o meu pluvial aqui, entrada aqui na caixa, saída aqui embaixo, tá? Então, o que seria a caixa afogada? Na saída, você vai fazer uma curva dela aqui, ó, tá? E aqui vai ter uma curva também, né? Então, ela entrou o líquido aqui, certo? Ele ficou sempre cheio essa parte aqui de água, ó, nesse nível aqui. Então, o odor não volta, porque ele tem a interrupção da água ali. É o nosso princípio do nosso vaso sanitário, pessoal. Por que fica o vaso sanitário, aquele pouquinho de água sempre ali? É para bonito? Né? Tem diversas razões. Uma delas, evidentemente, para não cair o número 2 ali e sujar ele tanto, e outro também para estar sempre afogado, não voltar o cheiro da tubulação, que ali é só esgoto sanitário. Tá? Então, ele trabalha sempre afogado. Tá? A função da caixa de areia, inspeção, né? Reter os sólidos para evitar obstruções no sistema de tubulação. Tá? E a norma exige as caixas e ponto estratégico para garantir manutenção adequada. O que eu considero ponto estratégico, pessoal? Toda vez que você fazer alguma mudança de direção no teu pluvial, faz uma caixa naquilo lá. Por quê? Você precisa fazer uma desobstrução dela com algum equipamento na rede, você vai fazer sempre linha reta, que é mais fácil. Ok? Documentação para o projeto. O que é necessário, então, no projeto? Tá? Planta baixa, planta de cobertura, detalhes construtivos, detalhes técnicos, memorial descritivos, memória de cálculo, tá? Para todos o pavimento deve apresentar. Legenda nos selos das plantas, né? E a documentação completa garante a conformidade normativa e facilita a execução da obra, evidentemente, né? Tá? Agora, o que eu peguei, pessoal? Nas outras vezes que eu trabalhei essa disciplina, que eu notei? A maioria do pessoal tem dificuldade na interpretação do desenho, tá? Eu botava os desenhos e ninguém entendia como que vai ser esse desenho, daí calculava a área errada, porque o cálculo da área é bem simples, né? É um vezes o outro, se tem altura, uma mais a metade da altura vezes outra dimensão, se tem uma vertical é a metade da área, então tudo bem simples, ó, segue a regrinha que está ali nesse material ou na norma que eu mesmo tirei da norma, né? Mas tem que ter uma interpretação correta do desenho. Então, para esse semestre, eu criei mais esses detalhes de projeto para vocês verem como que fica. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Olha aqui, ó. Um telhado só deu uma água, ó, vai cair aqui, tá? Esse H aqui, ó, para não precisar calcular esse Pitágoras, o que seria a área dessa coisa aqui? Ó, se fosse fazer em 3D, essa calha iria para lá, né? Essa condução iria para cá, né? Estaria para cá a nossa dimensão. Se eu deixar só um condutor aqui, qual é a área disso aqui? Então seria o quê? A, esse A, mais o H sobre 2, né? Para mim me dá esse inclinado, vezes o meu dimensão que vai lá, sei lá, o meu B aqui, vezes o B. Esta é a minha área, tá?
Então, vamos pegar um exemplo aqui. O nosso A é 5 metros. Não, vou botar 10 metros aqui. O nosso H aqui é 1,8. Ó, vamos pegar esses 10 metros, certo? Se nós vamos trabalhar isso aqui como um telha, tá? 10 metros é uma cobertura de telha, tá? 10 metros. Cobertura de telha, nós vamos trabalhar em torno de 36% aí. 36%, tá? O fibrocimento é 15 graus ou 27%. Vamos botar 36, 40%. Vamos botar aqui uma telha que eu sei com I igual a 40%, tá? Então, 10 metros também é difícil, 10 para um lado e 10 para o outro, né? Vamos botar mais realidade da casa, que seja o quê? Uns 6 metros aqui, uma calha só de 6 metros e de 6 para o outro lado, vamos deixar com 6. Fosse 40%, 6 vezes 4, 24. Então, esse nosso H aqui seria 2,4. 2,4, beleza. Se eu tenho toda a água vai cair, eu vou botar nessa calha aqui que ela vem de lá para cá e toda vai cair para cá, então não tem que dividir por 2. Então, qual vai ser a área aqui? Vai ser, então, aqui 6 metros mais 2,4 sobre 2 vezes, tá? Vamos botar que seja 10 aqui, ó, vezes 10, tá? Então, é 6 vezes 1,2, 6 vezes 1,2, 7,2 vezes 10, 72 metros quadrados. Tá? Então, essa área aqui é de 72 metros quadrados. É ruim de trabalhar com mouse. 72 metros quadrados. Tá? 72. Agora, caso eu faça uma tubulação para cá, a minha área de contribuição, para mim dimensionar essa calha vai ser 72. Mas se eu botar duas aqui, pessoal, tá? A minha área vai ser 36. Tá? Vai ser 36. Tá? Eu vou calcular a vazão. Tá? A vazão, então, área vezes I sobre 60. Tá? Então, se for aqui em Caxias do Sul, nós usamos o I de 212, né? Então, a vazão, então, é igual a 212 vezes 72 dividido por 60. Então, 212 vezes 72 dividido por 60. 212 vezes 72 dividido por 60, 254 litros por minuto, certo? Essa é a vazão. Mas o que que eu estou vendo aqui, pessoal? Olha aqui, ó. Quanto que é a curva aqui? O beirado deve ter uns 80. Se essa curva for menos que 2 metros, eu tenho que multiplicar isso aqui por 1,2. Tá? Se for entre 2 e 4 essa distância aqui, tá? Caso ela fosse reta aqui, um exemplo, ó, seria mais que 2, está caindo reto, mas a curva estaria aqui. Meu pé direito de uma casa é 2,60, 3 metros aqui. Então seria 1,1. E aqui seria 1,2. Então, essa vazão eu tenho que multiplicar ou por 1,1 ou por 1,2, visto a localização do meu tubo vertical de queda estar situado a menos de 2 metros da calha. Né? Se eu fosse entrar no ábaco lá para me dimensionar ele, certo? Eu teria que ter a dimensão dessa calha aqui, para depois nós vermos isso. O que que eu vou fazer? Então, aqui eu calculei a minha vazão hidrológica. 254,4 vezes 1,2, tá? 305. 305 litros por minuto. Essa é a minha vazão que eu tenho, que vai chover. O que que eu tenho que fazer? Dimensionar uma calha que dê 305 litros por minuto, né? Então, vamos pegar uma
nossa tabelinha lá, né? Aqui, hum, aqui, ó, tem que dar 305 aqui, né? Nessa tabelinha aqui. Então, o que que eu faço? Lanço uma, aqui um diâmetro circular, eu tenho que usar o quê? Um retangular aqui, né, pessoal? Pego e ver nosso canal aqui de retangular, onde eu uso uma base, uma altura, certo? E calculo a minha vazão que eu tenho aqui, tá? Mas vou usar um canal não circular agora, vou usar um retangular para a calha que nós temos. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Tá? Vou fazer mais uns detalhes de projeto aqui para nós verificarmos. Tá? Então, o que que eu tenho? Uma calha aqui de um pavilhão, ó. Então, normalmente, o que que eu tenho, ó? Pavilhão desceu para cá, a água veio para lá, ó. O que que é isso aqui? Uma calha de platibanda. Então, você vai colocar a dimensão que nós temos aqui de largura e de altura. Tá? Normalmente, daí, estas calhas de platibanda aqui, pessoal, ó, elas não têm declividade, porque está toda em cima de um pilar lá. Tá? O que você pode fazer? Se ela for feita de concreto, tá? Então você pode fazer um fundo, declividade no fundo dele ali, de 0,5%. Passa a parte de concreto, 0,5% mais baixo lá numa ponta onde é o escoamento. Caso ela for feita metálica, que ela for feita aqui metálica, o que que eu faço? Eu faço a calha já com caimento. Tá? Então o que que eu faço? A calha vai ter inteiriça lá, eu coloco ela mais alta aqui em cima, boto um calcinho aqui em cima dela, e aqui ela fica em cima do pilar, tá? Para dar esse caimento aqui de 0,5% no mínimo estabelecido pela norma, ok? Outro detalhe do projeto, ó, esse aqui é o que nós vimos lá, ó, tá? Então, o que que eu tenho aqui, ó? Ó, então, eu vou ter esta dimensão, este H aqui, certo? E esse comprimento aqui total. Tá? Esse comprimento total. Então, se tem, ó, tem um tubo de queda aqui, outro tubo de queda aqui. Então, esta área de contribuição para ele vai ser a metade aqui, ó. Porque quando eu for dimensionar essa calha, eu vou dimensionar ela numa seção X, baseado nesta área de contribuição aqui da metade. Tá? E daí, quando eu for colocar aqui, essa parte aqui eu vou colocar mais alta e essa aqui mais baixa. E aqui mais baixa, tá? Então ela vai ser colocada mais ou menos, tá aqui o nosso telhado, ela vai ser colocada, exagerando, assim, ó, tá? Pro outro lado, assim, ok? Daí eu vou considerar a metade dessa área, eu já calculo a mesma, a vazão de projeto é essa. A única coisa que devido isso aqui, ó, eu vou ter que multiplicar por 1,2, tá? Caso ela fosse reta aqui, que não tivesse essa curva aqui, fosse reta aqui e reta aqui, dependendo dessa altura aqui, se for entre 2 e 4, né? 1,1, né? Porque essa aqui eu estou multiplicando por 1,2 devido a esta curva que eu tenho aqui ou essa curva aqui, ó. Tá? Deu menos de 2 metros. Ok, pessoal? Entenderam? Vamos pegar mais um detalhezinho de projeto aqui para nós pegar. Ó, aqui eu tenho uma calha chamada uma calha trapezoidal, né? Então, calha trapezoidal. Então, olha aqui que eu posso utilizar uma calha trapezoidal. Posso, aqui fiz um trapézio, ó. Aqui a base ali que nós temos e a altura, certo? Sempre que eu vou. Claro, aqui a água aqui está errada. A água não vai, a água vai estar sempre nesse nível aqui, ó. Então, vou ter que jogar esse nível aqui, o mínimo, mais a folga aqui de 20%. Tá? Nesse caso aqui, o meu tubo está caindo reto, ó. Está caindo reto, então eu não sei, depende dessa altura aqui. Se for menos de 4 metros, né? Ele vai sair para cá, eu vou multiplicar por 1,1, tá? Se for entre 2 e 4 por 1,1. Se for mais de 4, não tem problema, não multiplica, usa mesmo, porque ela está saindo reto. Tá? Então, detalhe de uma calha trapezoidal. Posso fazer uma quadrada aqui? Posso fazer uma retangular aqui também. Tá? Sempre a folga de 20%.
Esse é um item igual, ó, aqui quando nós simbolizamos em projeto, tá? Nós vamos simbolizar assim, ó. Então, o que que eu fiz? Aqui, telhado, caído para lá, telha cerâmica, 30%, certo? Então, for o caso, eu não preciso já colocar SH aqui, ó, tá? Por quê? Porque eu sei que é 30%, tá? Então, veja essa distância aqui, que seria essa distância aqui, essa aqui. Então, esse nosso A aqui seria esse aqui. A vezes ponto 3 vai me dar esse H. Para mim calcular isso aqui, o que que é? A mais esse H sobre 2, certo? Vezes o nosso B, que é o que vem para cá. Nesse caso, o que que eu estou mostrando ali, ó? Que é uma calha retangular de 20 por 7,5, com I de 0,5. Então, ele vai cair para lá e vai cair para cá, tá? Então, ela calha daquele jeito que eu mostrei. Cai para lá, vai para uma caixa e vai para cá. Então, o que que nós temos que dimensionar aqui, que eu vou entender para mostrar para vocês? Esta calha é um dimensionamento, que vai ser isso aqui, tá? Que nós vamos dimensionar lá pela aqueles planilha nossa, certo? Depois nós vamos dimensionar esse tubo de queda vertical, que ele desceu aqui, porque esse telhado tá assim, nosso telhado tá assim, né? Ó, a calha tá aqui na ponta, tá? Tá aqui na ponta, ela vem direto, não tem beirada, ela vem direto aqui, eu acho, ó. Detalhe não tá mostrando, tá? Ela tá aqui a nossa casa, ela vem reto aqui. Então, esse tubo vertical aqui e esse tubo horizontal aqui, tá? Então, o que que nós temos, ó? Então, tem três dimensionamentos: a calha, conduto vertical, conduto horizontal, tá? Então, você vê que só tem uma contribuição. O que que pode acontecer aqui nesse projeto? Depois eu fazer eu tenho uma caixa aqui, venho para cá, tubulação, e veio para cá. Então, esse tubo aqui vai ter o mesmo diâmetro que esse. Esse diâmetro vai ter o mesmo daqui, se não tem contribuição. Agora, quando eu for dimensionar esse aqui, vai somar esta vazão com esta vazão aqui, tá? Daí somei as duas vazões para dimensionar essa tubulação para cá. Então, o que acontece muitas vezes é isso aí. O que que nós temos? Num pavilhão, ó, esse caso é o pavilhão, é o caso desse que nós vimos aqui. Então, tem um pavilhão, né, onde ele cai para cá, certo? Então, se eu tenho aqui, o que que eu vou ter? A área de contribuição vai ser essa aqui, a área de contribuição, tá? Provavelmente essa calha vai ter um ponto aqui, que ele vai cair para cá e vai cair para lá, certo? Nesse primeiro dimensionamento aqui desse condutor, qual é a área que vai vir? Vai ter só essa aqui, tá? Nesse daqui para cá, o que que ele vai ter? Vai ter toda a área, então aqui vai ter uma vazão, certo? Aqui já vai ter duas vezes ela, tá? Aqui já vai ter quatro vezes ela. E assim vai indo. Aqui vai ter já, ó, vai ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis vazão dela, entendeu? Seis vezes eu multiplicar para cá. Se eu jogar depois ele para cá, tá? Para cair para lá, aqui vai ter seis e vem mais seis lá. E essa parte aqui já vai ter 12 vezes a vazão que eu tenho, tá? Então, sempre nós vamos acumulando as vazões do nosso condutor horizontal. No caso vertical aqui, todas as seções vão ser iguais, que a calha vai ser sempre a mesma. Vou fazer uma calha daqui, caída para lá, aqui caída para lá e para cá, caída para lá e para cá. Só os verticais vão ser sempre a mesma contribuição, os horizontais não, vão subindo e vão aumentando. Entenderam, pessoal? Isso tem que entender, tá? Então, nós temos que ver a calha, como, ó, aqui está aqui a calha, o condutor, tá? Vem para cá. Se isso aqui deu mais que 4 metros, a mesma vazão. Entre 2 e 4, essa vazão vamos multiplicar por 1,2, certo? Menos que 2, 1,2. Entre 2 e 4, 1,1. Tá? Quando ele vem para o outro sentido para cá, eu vou somando as vazões. Isso é para um lado e para o outro lado, o lado do pavilhão. Tá? E com isso finalizamos então a nossa parte teórica, né, que nós temos aí do nosso dimensionamento. Eu vou dar uma olhadinha ali na norma só para mostrar para vocês, certo? A norma que nós temos, tá? É essa aqui.
Deixei uma cópia aí de uma antiga para vocês ali, onde na norma fala tudo isso que nós conversamos aqui, definições, período de retorno, o ralo, vazão, né? Todo esse material que eu tirei aqui, eu tirei lá da norma, que eu dei lá para vocês. Cálculo aqui das áreas, os ângulos da incidência, né? A questão de como calcula aquelas areazinhas lá que nós vimos, né? Aqui tem mais umas opções da norma aqui, ó, pode consultar ela também para cálculo, né? Acho que lá eu não botei essa aqui, botei só duas, né? Já tem mais outras ali, né? O dimensionamento, como é que é feito, que nós já vimos, o mesária vezes velocidade, né? Aqui as tabelas, que conforme a distância, né, a multiplicar. Coeficiente de rugosidade, ele já apresenta umas áreas aqui, ó, tá? Certo? Eu prefiro usar aquele lá nosso que é maior, tá? E todo o material aqui tirei da norma. Os ábacos tem na norma. Essa capacidade aqui também é a mesma que nós peguei lá da norma que utiliza lá, tá? E aqui aquela tabela das chuvas no Brasil, né? Duração de tempo TC de 5 minutos. Período de retorno, né? 25 anos quando não aceitamos transbordamento, esse aqui, tá? Então, nós podemos utilizar aqui, ó. Tirei aquelas partezinhas, coloquei lá da norma, mas que tem 100 municípios do nosso país, certo? Mas aí, tipo, pegando o pluvio lá, nós temos muito mais, né? Então, vamos lá. Então, relembrando lá, ó, dimensionar a vazão da calha abaixo, o material é o plástico, o PVC, com inclinação de 1%, tá? Então, nós podemos pegar a nossa tabelinha aqui, pegar o nosso Excelzinho aqui. Cargas. Então, se eu pegar isso aqui, qual é a vazão? Então, nós vamos pegar o que que é? Nós vamos calcular, vamos dimensionar a calha, certo? Para a vazão que vai suportar essa calha aqui. Tá? Só para O senhor vai abrir para nós aqui ou tá? Não. o quê? Tá no Excel, não? Não, já Ah, vou tá. compartilhar a tela ali. Tava Obrigado. abrindo primeiro para depois Ah, compartilhar. tá, desculpa. Tá? Não, mas vamos lá, vamos compartilhar já aqui. Ele abriu aí ou não? Apareceu o Excel para vocês ou não? Ainda não. Tá, então Não. peraí. Não. Só um pouquinho que ele tinha que ter aberto ele antes de compartilhar janela. Vou pegar a janela aqui então. E agora? Agora sim. Tá, então esse Excel depois eu vou disponibilizar para vocês, olha, acho que eu não botei. Então lembra aqui a tabelinha que nós temos lá de precipitação, tá? Para nós chegarmos aqui, ó, tá? Entra com a cidade. Vimos o nosso TC de 5 minutos e 25 anos, tá? Exercício 1 de calha, tá? Exercício 1, tá? Então o que que nós temos aqui? Tubulação, pega a nossa mesma tabelinha lá, que nós vimos, né? De calhas, a única coisa que nós vamos usar aqui, o diâmetro de 100, se é um semicircular de 100, o nosso H é a metade, então faz 0,5. Rugosidade de 0,011, declividade de 0,5%, ejacular é molhada, perímetro molhado, raio hidráulico e a vazão. Tá? Essa aqui eu já fiz o cálculo que é área, como é que nós temos? Igual área vezes velocidade, né? Vezes o raio, vezes os 60 mil. Mas já coloquei direto daqui, ó, pessoal, a fórmula, tá? Então, nessa aqui, um diâmetro de 100, né? Deixa eu abrir no Word, eu acho que fica mais fácil de nós visualizarmos aqui. Então, vai dar 129,5 litros por
minuto, tá? Então, essa aqui que nós temos. Caso for retangular, a gente pode utilizar essa mesma aqui, tá? Certo? Circular, eu utilizei aqui também a mesma de lá que nós temos, certo? Isso aqui vai mais utilizado quando nós utilizamos. A única coisa que nós semicircular é 0,5, tá? Então, aqui, canais circulares, mesma tabelinha que nós vimos, tá, pessoal? A única coisa, o que nós temos aqui que mudar? O nosso H, se for uma calha semicircular, ele vai ser a metade do diâmetro. Beleza, tranquilo. Sem a folga. Então, o ideal é tu botasse um pouquinho menos por causa da folga, né? Mas daí na calha ele é multiplicado por 1,1, 1,2 sem problema nenhum. Se for o conduto horizontal que você vai trabalhar no dimensionamento, o teu H vai ser 2/3 do D. Então, 0,67. Vou botar mais uma casa decimal aqui, ó. Tá? 2/3 de D que você vai calcular para chegar à mesma vazão lá. Certo? Vamos ver o outro exercício que nós temos aqui. Vou recortar aqui, fica mais fácil, coloco ali no Excel. Então, aqui. Verificar a vazão da calha retangular, tá? Concreto alisado, coeficiente de 0,012, com lâmina de água a meia altura, sabendo que a A é 20 centímetros e B é 15 centímetros, tá? Então, a área nós temos de 20 centímetros, então retangular. Área, aqui o meu A seria o nosso B da que nós temos ali, que ele diz que tem 20 centímetros é 0,2, tá? E a altura é B sobre 2 ali, tá? Então, seria mais 0,15 dividido por 2, ó. Olha o que ele dá aqui, presta atenção, pessoal. Verificar a vazão de calha retangular de concreto alisado, 0,012, com lâmina de água a meia altura. Sabemos que esse aqui, seria a minha base, de 20 centímetros, e o meu B vale 15. O B é o total. A metade, então, é 15 dividido por 2, dá 7,5. Tá? Retangular de 0,012, ou coeficiente de rugosidade, a declividade de 1%. 1 dividido por 100. Tá? Então, área molhada, aquele ali, perímetro molhado, raio hidráulico e vazão. Tá? Então, dá 918,49 litros por minuto. Eu vou deixar esse exercício aqui. Esse eu vou colocar, depois eu vou liberar para vocês, tá? E aqui eu acho que vou colocar o outro, aquele lá que nós vimos lá também. Vou botar o enunciado aqui para vocês já terem. Ctrl V. A coisa que aqui a declividade é 0,5%. 1%. Tá? E o diâmetro aqui, então, de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. E aqui, então, Ctrl C, vou deixar todos eles com a metade dele. Tem as vazões aqui, tá? Ok. Tá? Aqui lá, semicircular. Calhas retangulares. O que eu fiz aqui? Uma nova apostila para vocês, tá? O que eu tenho, né? Então, eu vou
entrar com o coeficiente multiplicativo da distância. Tá? Então, a menos de 1,5 m, vou escolher a menos de 1,5 m, certo? O coeficiente vai ser 1,2. A menos de 2 metros, 1,2. Entre 2 e 4 vai ser 1,1. Entre isso aqui para canto reto e canto arredondado. Por canto reto, a saída é 1,1, certo? E canto arredondado 1,05. O que eu disse para vocês? Eu sempre uso o canto reto, mas deixei todas as hipóteses. Precipitação, você vai entrar aqui sempre com a precipitação. Então, lá, achei lá, olhei lá, Caxias do Sul, 217,57. 217,57. Tá? Rugosidade, depende do material que for usar. Tá? Declividade, botei 1%. Tá? Daí, no momento que eu coloquei esses dados aqui, pessoal, tá? Ele já vai calcular aqui a área. Eu vou entrar com a área também, né? A área que eu quero. Então, sei lá, eu quero uma área de... Ele vai calcular a vazão. Essa área não é uma área que eu vou ter. A vazão, certo? Daí eu vou estipular um dimensionamento para ele. Sei lá, eu quero 20 por 15. Tá? Vai calcular a área, calcular a vazão. Tá? Se eu tenho uma área de 300 metros, vai dar uma área para 300 metros quadrados. Essa calha aqui de 20 por 15, ela atende 300 metros quadrados, com uma vazão de 1.000. Tá? No cálculo hidrológico, então significa, da vazão, tamanho atende a área. Eu já coloquei que se atende ou se não atende. Tá? A vazão que eu tenho ali, outra vazão. Se eu pegar agora, então, uma calha de ponto 15, tá? Por ponto 10. Tá? Então, ali a calha que eu tenho não atende a que nós temos lá. Tem que redimensionar a calha para aquela vazão ali. Entenderam, pessoal? Tá? Então, aqui eu vou entrar com a área que eu tenho. Ó. O que eu faço? Entrei com a área, digamos, de 72 metros quadrados. Tá? Uma área de 72 metros quadrados. Para precipitação de 217, rugosidade de 0,12, declividade de 1%. Tá? A minha área hidrológica, que eu só fiz C e I vezes 60. Tá? Deu esta vazão que eu tenho hidrológica. Deu entre os dados dela aqui. Daí ela vai me dar ali se atende ou não atende. Tá? Então, já deixei essa tabelinha para vocês aqui. Tá? Para vocês utilizarem para o dimensionamento de calhas. Próximo exercício. Tá? Agora, esse exercício aqui, a partir de agora, compartilhar essa lista de exercício, tá? Então, a partir de agora, o que nós temos aqui, ó? Esses exercícios aqui que eu vou deixar para vocês tentarem fazer em aula, fazer em casa, certo? E na próxima aula nós vamos dar sequência neles, certo? Nós temos 3 aulas, ó. Uma aula de toda a parte teórica, aula que vem nós vamos fazer esses exercícios, e na última aula, uma lista de exercícios avaliativo para vocês, que eu vou fazer o mesmo esquema. Vou fazer na sexta, tá? Vou entregar ele já a aula que vem para vocês tentarem fazer para a próxima aula na sexta, eu tirar as dúvidas, para postarem até domingo, tá? Mas nós vamos ter tempo ainda, são 3 aulas a unidade. Então, vamos pegar aqui esse exercício aqui para nós entendermos como é que funciona. Olha só, pessoal, olha aqui. Vocês estão entendendo para calcular a área correta aqui. Então, tem um pavilhão que tem planta baixa, tá? Planta baixa, o pavilhão. Ele é de 20 por 5, 10, 15, 25, 30 metros, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Não, 1, 2, 3, 4, 5. 25 metros. 20 por 25. Então, a primeira coisa, o que é? Ele tem um telhado shed aqui, ó. Tá? E ele cai a área para o lado de lá e para o lado de cá. Então, eu vou ter uma calha aqui, outra calha aqui, outra calha aqui, calha aqui, calha aqui. Então, todas as calhas aqui ó, são essas calhas que eu tenho. Tá?
ela vai cair para lá e vai cair para cá. Então, qual vai ser a área de contribuição desse aqui? Vai ser só isso aqui, a área de contribuição, ó. Tá? Essa área de contribuição vai ser. Então, eu vou dimensionar esta calha aqui, vai ser igual àquela de lá. Tá? Então, eu vou dimensionar cada calha desta área aqui primeiro, ó. Então, o que que nós temos essa área aqui? Tá? Quanto que vai para lá essa área aqui, ó? Ela vem para cá, no outro sentido, são 20, vai ter 10 metros. Tá? Então, qual é que é a área dessa aqui? A área, então, é dado por A. A é quanto que eu tenho? Meu comprimento para cá, ó, 5 metros. Vezes. Não, 5 metros mais, desculpe, mais H sobre 2. Meu H é 2 metros, sobre 2 é 1, mais 2 sobre 2, vezes o meu B. O meu B, quanto que vai para lá? Tem 20, vai 10. Tá? Então, o que que eu tenho? 5 mais 1, 6 vezes 10, 60 metros quadrados. Tá? Então, essa área aqui é 60. Vou ter 60 metros aqui, 60 aqui, né? 60, 60, 60, 60, assim respectivamente. Tá? Então, eu vou ter 60 metros quadrados. Qual vai ser a minha vazão? A minha vazão, então, é igual. Tá? Qual é o município que nós estamos? Caxias, Porto Alegre, o que for. I vezes A dividido por 60. For Caxias, então, 217, 218 vezes 60 metros quadrados dividido por 60. Tá? Então, vamos lá. 218 vezes 60 dividido por 60. Tá? Vai dar 218. Qual é a unidade? Litros por minuto. Essa é a vazão que eu tenho. Tá? Primeira coisa, então, para mim dimensionar, vou dimensionar a calha, tá? Olha aquela observação ali da norma, ó, do 1.2. Olha o que que a norma fala ali para nós relembrar isso aqui. Geralmente a pessoa esquece. Em calha de beiral ou platibanda, quando a saída estiver a menos de 4 metros de mudança de direção, a vazão de projeto deve ser multiplicada pelos coeficientes, né? Tá? Então, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 6 Professor, metros. Oi. não tem que considerar aqueles 2 metros ali para somar na área? Sim, eu considerei aqui, ó, 5 mais 2 sobre 2. Aquele ali é o H, os 2 metros. Ah, sim, tá faltando a vertical, tá certo? Tá certo? Isso. Tá? Tá faltando, então vamos, tá certo, tá faltando vertical. Vamos lá. Vamos deixar, tá faltando a vertical. Não é o Essa é a área. inchante aquele? Isso aí, 1.2? tá certo. Então, o que que nós temos aqui? Área vertical. A área vertical é uma vez a outra sobre 2. Então, é 2 metros vezes 10, que vai para lá, dividido por 2. Então, vai dar 10 metros quadrados. Então, a minha área total vai ser 70 metros quadrados. Correto? Então, a minha vazão vai ser igual a 70 vezes 218, se for Caxias, dividido por 60. Tá? Então, 70 vezes 218, se for Caxias do Sul, dividido por 60, igual
a 254,33. Isso aí, litros por minuto. Ok, tá? Então, 254 vai ser aquela ali. Tá entre mais que 4, então aqui não tem, ó, multiplicar nada vazão. Então, o que que nós vamos ter? Agora eu vou pegar lá na nossa tabelinha, nosso dimensionamento de retangular, certo? Vamos estipular uma declividade, vou estipular um I, tá? Será 1%, tá? Uma rugosidade, 0,011, certo? E vou calcular um B e um A aqui, ó, um H, certo? Esse é o cálculo hidrológico, o cálculo que vai dar dela, certo? Daí eu vou pegar, vou jogar o B e o H e vou ter que chegar a mais que 254. E vou botar minha folguinha aqui de 20%, né? Que eu sugeri a você sempre colocar 20% no H. Então, se o meu H aqui deu 10, vou botar 12. Então, o dimensionamento, o tamanho da cara vai ser, digamos, 10 por 5, 10 por 8, mas executar de 12 por 8. Tá? Ok? Certo? Então, tudo vai ser isso aí, o dimensionamento da cara. Então, um dimensionamento da cara. Condutor vertical. Então, esse condutor vertical aqui, elas são todas caídas para o mesmo lado, ó. Então, vai ser só um. Então, esse condutor vertical lá, vou entrar na tabelinha de condutor vertical. 254, né? Quanto que vai dar? Tá aparecendo aí para vocês compartilhar aqui, tá? Então, meu condutor vertical, vamos lá, né? Condutor vertical, 254. Precipitação aqui que nós temos é de 200 milímetros, 225, vamos utilizar 225, né? A minha área, nesse caso, entre a área lá, é 70 metros, ó, até 90,6, tá? 75. Tá? Então, lá na memória de cálculo, vocês vão usar essa tabela e vão pintar. Eu não entendi. Que é? Não entendeu? Eu não entendi o que eu. Tem duas hipóteses de tu dimensionar o condutor vertical, tá? Esse aqui você vai entrar o que que é? Nessa tabela do condutor vertical, você entra com a intensidade pluviométrica, certo? E ele vai me dar a área aqui, ó, intensidade pluviométrica em litros por minuto vezes a área, tá? Então, nesse local aqui, ó, 90,6, Tá, mas o valor não tinha dado ali 254? deixa eu ver quanto deu lá. Ah, 254, tá certo. Tá? Então, o que que nós vamos fazer aqui, ó? Intensidade pluviométrica em litro por segundo. Entrou aqui. Condutor e área de contribuição em metros quadrados. Sim, mas é que essa tabela vai me dar aqui condutores verticais, área máxima de contribuição. Ou seja, numa precipitação de 225 litros por 225 milímetros por hora, tá? Um tubo de 75 suporta uma área de até 90 metros quadrados. Isso aqui é a área, ó. Tá? E a nossa área de cálculo é 70. Entendeu? Entendi. Entendeu? A nossa área de cálculo é 70. Ó, condutores verticais, área máxima de contribuição em metros. Tudo isso aqui é área máxima em metros. Tá? Então, eu vou utilizar esta aqui em área. A nossa área é 70, com área de 70 ou de 75 metros dá. Tá? Então, como é que eu vou colocar lá na minha memória de cálculo? Boto essa tabelinha e só pinto isso aqui, ó. Vai até 90,6, eu tenho 70, então um tubo de 75 deu. Tá? Então, condutor, você vai colocar aqui condutor vertical igual a 75 milímetros. Tá?
e coloca a tabela. Tá? Certo? Condutor horizontal. Tá? Vamos para os condutores horizontais. Condutores horizontais. Certo? Então, o que que nós vamos ter aqui nesse primeiro? Esse primeiro condutor aqui vai ter só uma, então qual vai ser a vazão? 254. Posso pegar a tabelinha, né? Ou pegar a nossa tabela daquela do Excel e já fazer 254 um 254 o outro, mas vamos entrar por essa aqui, ó. Tá? 254 vamos pegar primeiro. Então pegamos a tabela, condutor vertical, horizontal agora aqui, ó. Então se eu trabalhar com, vou ter que estipular primeiro aqui a porcentagem, vamos usar esse aqui em, quanto que ele diz aqui, ó, a calha 1%, no condutor aqui não coloca nada. Então, digamos, I eu vou colocar igual a 2%. Tá? 2% aqui nos verticais. Então, nos 2% verticais, vou utilizar essa aqui. Se eu usar essa coluna aqui, ó. Tá? Então, 254. Ó, o primeiro condutor horizontal vai até essa tabela, ela não dá em área, ela dá em litros por minuto, tá? Então, a 254, o D75 não dá. O D100 vai, ó. Então, o D100 milímetros vai até 254, até 405, tá? Então, aqui o meu condutor aqui vai ter que ser 100 milímetros aqui, tá? 100 aqui que é o mesmo. Nesse segundo aqui, ele vai 254 vezes 2. Dá 500 litros por minuto. Tá? Nessa tabela aqui, ó, 500 não vai até 400, eu tenho que usar 125. Tá? Então, vou usar nesse próximo aqui, 125. Tá? Nesse outro aqui, ó, ele vai 1, 2, 3. Então, 254 vezes 3, 750. Tá? 750. 750, ó, 735. Tem que aumentar para 150, vai 1.190. Então, aqui eu já tenho que botar 150. Tá? 1, 2, 3, 4. 4 a 250 vai ter dar 1.000. Esse 1.000 vai, 150 ainda vai até 1.000. 150 de novo. Agora, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 250 dá 1.250. 1.250, ó, já não vai de 150, tem que ser de 200. Então, aqui já tem que botar 200. Tá? Desse lado vai ser todo igual, então 125, 150, 150 nesse pedacinho, aqui, 200 aqui. Aqui é 200, certo? E aqui nesse trecho, o que vai ser? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 250 dá 1.200. 5 vezes 254. 5 vezes 5 vezes 10. Então vai dar 2.500, né? 254 vezes 5 te dá 1.270. Tá? Vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 254. 1.270. Vamos ver se o último lá, 1.270. 150, vai até 2.500, sem problema nenhum. Então, aqui vai ser 5, não, vai ser 10 vezes 254, dá 2.540. 2.540, ó, 2.570, vai indo de 200. Então, posso manter aqui com 200, ó, vai fechar. Tá? Outra hipótese que a gente faz, pessoal, trabalha com 1% lá, né? E se aqui tiver condições de aumentar para 2%, bota 2%, tá? Então aqui nós vamos ter que separar os condutores verticais em trechos, né? Então trecho 1, 2, 3, 4, quando você faz o projeto, você coloca ali. Tá? Entenderam então, pessoal, como é que vai ser? Tá? Então esse exercício que fizemos hoje,
O próximo aula que vem nós vamos fazer esses aqui, né? E eu vou colocar mais uns para vocês fazerem também. Tranquilo? Entendido? Ok. Tá? Sei. Então tá. É legal de fazer essa parte, né? Bah, eu sou apaixonado por essa área, né? E não é um cálculo bem simples de fazer, é só apresentar, né? Eu vou querer que vocês façam depois no trabalhinho, fazer o cálculo e apresentar a memória de cálculo, né? Eu fiz também uma tabelinha aqui para vocês, deixa eu pegar aqui. Aqui, deixa eu compartilhar isso aqui com vocês, que eu também vou disponibilizar para vocês aqui. Estão visualizando o Excel aqui? Sim. Tá. Então, o que eu fiz nessa tabela para calhas, pessoal? Então, o que nós temos aqui? Coeficiente de rugosidade, você vai entrar com rugosidade aqui. Tá? Declividade, entra com a declividade. A precipitação, você vai entrar com a precipitação aqui, 218, digamos. Número de condutores, se for só um, vai calcular um só. Se for dois, ele vai dividir por dois, ó. Não está dividindo. Então, eu coloquei um condutor só. Tá? Porque às vezes você pega conforme o caso do telhado, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, ó. Ó. Então, o que pode acontecer, ó? Estão visualizando aqui o meu desenho que eu estou fazendo? Sim. Tem uma tela com a. Com... Agora sim. Tá. Com todo desenho. Então, digamos o seguinte, o que eu posso ter? Eu posso ter um telhado aqui, ó. Certo? E outro telhado, um que cai para cá e outro cai para cá. Uma calha aqui, e depois eu vou ter outro telhado para cá, um que cai para cá e outro cai para cá. Tá? Então, o que eu posso colocar? Um condutor só, eu vou ter a vazão, ou posso colocar dois condutores. Tá? Então, eu já deixei hipótese aqui de você colocar quantos condutores quer, 2, 3, 4, 5, entendeu? Tá? Ou outra hipótese, o que eu posso fazer? Eu tenho telhado aqui, né? Onde eu vou ter 5 itens. Posso fazer a área total, calcular toda ela, e depois eu divido em 6 condutores. Seria a vazão dividida por 6, entendeu? Então você coloca um de condutores aqui. O que ele vai me dar? Existe uma relação de calha que às vezes é interessante a gente observar para facilitar o aproveitamento das chapas. Então, e os dimensionamentos hidráulicos que sugere-se fazer. Então, os autores sugerem, às vezes, você calcular, então, sempre pensando o que é. Base, altura na retangular. Então, às vezes, você pode dimensionar uma calha com 20% da altura, 50% da altura, a base, né? A base igual à altura, a base igual a 1,5 vezes a altura, a base vezes 2 vezes a altura, ou a base vezes 3 vezes a altura, quando você queira, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu entro aqui com a dimensão aqui da base, ó, sempre base vezes H. Opa! Então, sei lá, eu quero fazer uma calha de base de 10 centímetros. Aqui eu já vou entrar em centímetros, 10 centímetros, tá? Então, a minha base é 10 centímetros. Se eu quero... não, eu entro com a altura aqui, digamos. Não, vou entrar com a altura aqui. Entro com a minha altura aqui, certo? Se a minha altura é 10 centímetros, a minha base vai ser 50.
tá? Porque 50 vai ser base 10, altura 20%. Não, base... Como é que eu... É base vezes altura, isso é exatamente. Então, minha altura vai ser 50, faz o cálculo, todo o cálculo lá, e já me dá a minha área máxima que ela atende aqui, entendeu? Isso aqui eu vou revisar essa planilha, eu vou montar essa, aquela outra para vocês, já botando aqui os comentários. Eu estava fazendo ela hoje, mas não concluí, para facilitar para vocês o cálculo, tá? Vou colocar os comentários, vou entrar com todos aqui. Mas qual é a ideia minha aqui da planilha? É entrar com vocês entrarem com uma dimensão da retangular, ela calcular outra, certo? E já vai dar a área que ela atende. Tá? Porque ele vai fazer todo o cálculo aqui da área aqui pronta, ó. Tu não, daí o que que tem? Tem a vazão, certo? Calcula a vazão que nós temos, ó, digamos, uma calha de 20 por 5, 20, 10 por 50. A vazão dela é 2.456,21 litros por minuto. Qual é a área que ela atende em metros quadrados de cobertura? 676, tá? Por quê? Daí tu já sabe lá aquela calha, quanto que vai dar lá do projeto. Porque normalmente o pessoal já faz as calhas. Ah, eu tenho a calha pronta para comprar. É tanto. Ah, tu vai lá com aquela calha, você dimensiona, joga ela aqui, você já tem a área que ela pode atender lá no seu local, entendeu? Fica mais fácil, né? Até os fabricantes, os encanadores vão lá ver o telhado. Ah, esse telhado é tantos metros quadrados. Qual é o tamanho de calha que eu posso botar? Ah, tá, esse tamanho já serve dentro daquela área ali, tá? Então a ideia é facilitar esse cálculo aqui. A única coisa, o que que é? Mudar a rugosidade, que depende do material, a declividade, que você quer, né? E a precipitação, né? E aqui o número de condutores que eu tenho. Se eu colocar, digamos, 2 condutores, vai dividir por 2 essa vazão, ó. Botar 4 condutores, vai dividir por 4. 6 divide por 6. Colocar um, fica vazão normal. Tá? Mas eu vou ajustar essa tabela aqui para vocês e esta outra aqui, melhorando ela aqui também. Tá? E atende ou não atende. Eu deixo organizado para a próxima aula você já teria. A ideia, o que que é, então, de tarefa para vocês? Nessa lista de exercícios, tentarem calcular a área deles, tá? A precipitação nós vimos depois quando eu der essa tabelinha para vocês. Então, pegue aquele ali e calcule a área, tá? Da lista de exercícios, para ver se vocês estão acertando aquela área ali corretamente ou não. Combinado? Tudo bem, Paulo? Entendeu? É só calcular a área dele. Calcular a área. Vê se tu entendeu o desenho para te calcular a área. São 2, 3 ali, calcule a área e a aula que vem nós vamos fazer o resto, tá? Não, eu não vou postar nada, só tente fazer ali a área para vocês verem se compreenderam o desenho que nós temos ali. Porque pelo que eu notei nos outros semestres, o pessoal sempre tem dificuldade da interpretação do desenho, entendeu? Tá? Sim. Não entende que aqui caiu 2, saiu para um lado, saiu para o outro. E essa ideia é nós trabalhar bastante isso no semestre, porque o cálculo é muito simples. Tu sabendo interpretar isso, calculando a área, tu acerta tudo. Se tu não saber a área, tu erra todo o dimensionamento. O professor, Oi. deixa eu só te fazer uma pergunta rápida. O Uhum. trabalho que nós fizemos em grupo foi lançado. Que nota que valia aquilo? Vale um ponto. Tá. E esse trabalho agora que o senhor está lançando agora, esse aí é em grupo também ou é individual? É em grupo também, fazer em grupo também. Tá? Tá. Uhum. Eu só perdi a data dele. Como? Eu só perdi a data da entrega. Bom, mas daí vai ter os outros trabalhos, não te preocupe, tem os demais daí. Não, desculpa, eu não entendi quando que a gente tem que entregar esse Ah, a próximo. data, eu entendi, eu perdi a data, tá? Não, Perdi na vai ser conversa. no final da unidade 3, da unidade 4, desculpe. Ah, tá. São 3 aulas, unidade 4. Primeira aula, hoje eu fiz a teoria dela, tá? Já fiz um exercíciozinho para atender. Segunda aula, nós vamos fazer os exercícios. Terceira aula, eu já posto atividade, tiro dúvidas e você tem até domingo para fazer, daí fecho ela, tá?
Fazer o mesmo esquema que dá na anterior para não ter problema nenhum. E depois na de bombas também vai ser a mesma coisa. Daí vamos pegar o mesmo ritmo, você já sabe, né? Tá? Sempre que é a última aula, sempre na sexta, você já tem o trabalho, pode tirar as dúvidas aí, que vai facilitar para vocês entregarem no domingo. Ok? Ok. Então tá, encerramos por hoje, até a próxima aula. Só tente calcular as áreas disso aí, tá? Que daí eu vou bolar mais os exercícios também para nós fazer a aula que vem, que ali só tem 2, 3, eu vou fazer mais alguns. Tá bom, professor. Boa noite. Boa noite, bom final de semana a todos aí. Igualmente. Boa noite, professor. Boa Obrigado. noite. Que Deus te abençoe. Vocês também. Boa noite. Boa noite.